Você já se desesperou ou já desesperou de si mesmo como aquele homem de Romanos 7? Ou será que ainda você tem a esperança de que, se ler mais e orar mais e jejuar mais, se tornará um cristão melhor? Deus nos livre de sugerir que a leitura da Bíblia, a oração, o jejum são coisas erradas. No entanto, preste atenção, é um erro confiar mesmo nessas coisas, para alcançar a vitória. O nosso socorro vem daquele que é o alvo dessa leitura, dessa oração e desse jejum. Nossa confiança deve estar unicamente em Cristo. Felizmente, o homem miserável de Romanos 7 vai, além de deplorar sua triste condição, e faz uma bela pergunta. Ele diz: quem me livrará? Quero que note. Quem? Pessoa. Até aqui, ele procurava alguma coisa. Mas agora a sua esperança está em uma pessoa. Até aqui, ele procurou dentro de si uma solução para seu problema. Mas agora, ele olha para além de si, para o Salvador. Ele não continua a operar com seu esforço próprio. Toda a sua expectativa agora se coloca em outrem. Porque como obtivemos o perdão dos pecados? Foi por meio da leitura, da oração, das ofertas, de coisas semelhantes? Não mal interprete minhas palavras, eu não estou falando contra isso ou que isso não deve ser feito. Não. Mas como obtivemos o perdão dos pecados? Olhamos para a cruz, crendo no que o Senhor Jesus fez. E a libertação do pecado vem a ser nossa própria experiência, seguindo o mesmo princípio, olhando para Jesus. Vamos dizer assim, a mesma regra aplica-se também à questão de agradarmos a Deus. Na questão do perdão, olhamos para Cristo na cruz. Na questão da libertação do pecado, ou seja, a santificação, poder para fazer a vontade de Deus, olhamos para Cristo em nosso coração. Olhamos para Cristo na cruz, para o nosso perdão, olhamos para Cristo em nosso coração, para a santificação. Em relação à primeira, dependemos do que Ele fez. Em relação à segunda, dependemos do que Ele fará em nós. E em ambos casos, dependemos exclusivamente dEle, do início ao fim. É somente Ele quem faz tudo. Na época em que foi escrita a Epístola aos Romanos, um assassino era punido de forma terrível e estranha. O corpo morto do assassinado era ligado ao corpo vivo do assassino, cabeça com cabeça, mão com mão, pé com pé, e o homem vivo ficava amarrado ao corpo morto até que ele próprio morresse.
O assassino podia ir onde desejasse, mas onde quer que fosse, teria de arrastar o cadáver do homem que matara. Haveria castigo mais horrendo que esse? Essa, no entanto, é a ilustração que Paulo agora emprega. Ele, como se estivesse amarrado a um cadáver, seu próprio corpo de morte, então grita, porque ele se sente incapaz de libertar-se dele. Onde quer que fosse, esse fardo terrível era para ele um enorme empecilho. Finalmente, não podendo suportá-lo mais, gritou: miserável homem que sou, quem me livrará? É então que, graças a um súbito raio de luz, uma revelação maravilhosa, revelação essa que você precisa receber também, seu grito de desespero transforma-se em cântico de louvor. Ele achou a resposta à sua pergunta e exclamou: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vai continuar confiando em si mesmo, se esforçando, ou você vai confiar no Senhor? Sabemos que nossa justificação nos foi dada mediante o Senhor Jesus, sem qualquer esforço da nossa parte. Mas pensamos que a santificação depende de nossos próprios esforços. Que erro! Sabemos que podemos receber o perdão somente por meio de total dependência no Senhor. Contudo, achamos que podemos obter a libertação do pecado, do poder do pecado, melhor, fazendo alguma coisa por nós mesmos. Porque nós receamos que, se nada fizermos, nada acontecerá. E, por causa disso, depois da salvação, o velho ato do fazer reafirma-se. E começamos de novo nossos antigos esforços próprios. Então, a palavra de Deus soa de novo ao nosso coração. São João 19:30, a revelação disto vem, onde Jesus grita: está consumado. Na cruz, Cristo fez tudo para que encontrássemos perdão, e em nós Ele fará tudo para que alcancemos libertação. Em ambos casos, é Ele que opera, como disse Paulo em Filipenses 2, é Deus quem efetua em vós. Veja, as primeiras palavras do homem libertado são muito preciosas. Ele disse: dou graças a Deus. Se alguém lhe der um copo de água, você agradece à pessoa que o deu e não a qualquer outra. Por que Paulo disse graças a Deus? Porque foi somente Deus quem operou tudo. Se tivesse sido Paulo quem fez a obra, seu esforço, sua energia, sua capacidade, ele teria dito: graças a Paulo. Ele, porém, percebeu que Paulo era um miserável, um homem miserável, e que somente Deus podia satisfazer sua necessidade. É por isso que diz: graças a Deus. Deus deseja fazer toda a obra. Você precisa entender isso urgente, pois Ele deve ter toda a glória. Se fizermos uma parte do trabalho, então poderíamos reivindicar uma parte da glória para nós. Sim, foi meu esforço. Mas Deus tem de ter tudo. Ele realiza toda a obra, do começo ao fim. Do começo ao fim.
Então, vamos pensar nisto, vamos meditar nisto e vamos orar por revelação do Espírito Santo para isto? Deus te abençoe.